dia seja a nossa oração. Que possamos falar como Davi aqui, ó. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Amém? Vamos ficar em pé, igreja? Qual é o que eu vou colocar diante de Deus aqui, irmãos? Que realmente o Salmo 48 possa ser também a nossa vontade. Que isso possa estar no nosso coração. E não só no coração de Davi. Porque Deus conhecia o coração de Davi, irmãos. E quero dizer que Deus conhece os nossos corações também. Mesmo se a gente tentar esconder, não tem jeito. Então vamos orar. Em nome de Jesus. Pai querido, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nos colocamos na Tua presença, Senhor, neste começo de noite de domingo, ó Pai. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa agora, ó Pai, visitar cada coração aqui nesta noite, ó Pai. Ó Senhor, abrimos nossos corações, Senhor, para que o Teu Espírito Santo possa vasculhar, ó Pai. Queremos entregar nas Tuas mãos agora, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, ó Pai. Queremos estar em paz, Senhor, para poder Te cultuar, para poder Te bendizer, ó Pai. Ó Senhor, nós queremos também, Senhor, assim como o salmista disse, ó Pai, queremos nos deleitar em fazer a Tua verdade, ó Pai, em fazer a Tua vontade, ó Pai. Queremos que a Tua palavra enche os nossos corações, ó Pai. Ó Senhor, então nos capacite, nos ajude, ó Pai. Tira tudo que não vem de Ti, ó Pai. Faz um milagre nesta noite em nossas vidas, ó Pai. Queremos sair daqui transformados, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua palavra, Senhor. Senhor, entregamos nas Tuas mãos cada momento aqui deste culto, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar agora, Senhor, o ministro de louvor, ó Pai. Que possamos, Senhor, louvar-Te, bendizer o Teu santo nome. Senhor, também da mesma maneira eu Te peço, Senhor, abençoa o pregador desta noite, Senhor, o pastor Ricardo, Pai. Que ele possa falar, Senhor, trazer as Tuas palavras, Senhor, palavras que vêm do alto, Senhor, para a Tua igreja, Senhor. Queremos receber, Senhor, e ser transformados pela Tua palavra, Pai. Ó Senhor, obrigado, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui diante do Teu altar, ó Pai. Nós oramos no nome que é sobre todos os nomes, Jesus Cristo. Amém e amém. Uma salva de palmas para Jesus, irmãos. Paz do Senhor, igreja. Nossa, só está o pastor Ricardo e o Johnny na igreja? A paz do Senhor. Aí, ó. Que essa noite você esteja com o seu coração aberto para louvar o nome do Senhor, para engrandecer o nome dEle e exaltá-lo. Amém? Vamos bendizer ao nome do Senhor. Bendirei a Deus, habitando em fartura e paz, numa terra que satisfaz. Bendirei a Deus, bendirei a Deus, no deserto, na solidão, em lugares de assolação. Bendirei a Deus. Pelas bênçãos derramadas eu louvarei, e quando as trevas me cercarem, ainda assim direi: bendirei Teu nome, Senhor, eu Te bendirei. Bendirei Teu nome, Senhor, glorioso é o nome do Senhor. Bendirei a Deus, habitando em fartura e paz, numa terra que satisfaz.
bendirei a Deus. Bendirei a Deus, se a dor no meu caminhar, mesmo que sofra ou me doa, bendirei a Deus. Pelas bênçãos derramadas eu louvarei, e quando as trevas me cercarem, ainda assim bendirei teu nome, Senhor, eu te bendirei. Bendirei teu nome, Senhor, glorioso é o nome do Senhor. Bendirei teu nome, Senhor, eu te bendirei. Bendirei teu nome, Senhor, glorioso é o nome do Senhor. Tu dás e tu retens, tu dás e tu retens, de coração direi, Senhor, te bendirei. Tu dás e tu retens, tu dás e tu retens, de coração direi, Senhor, te bendirei. Bendirei teu nome, Senhor, eu te bendirei. Bendirei teu nome, Senhor, glorioso é o nome do Senhor. Bendirei teu nome, Senhor, eu te bendirei. Bendirei teu nome, Senhor, glorioso é o nome do Senhor. Bendirei teu nome, Senhor, eu te bendirei. Bendirei teu nome, Senhor, glorioso é o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor, aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor Jesus. Novas forças aos que esperam no Senhor. Você se sente fraco nessa noite? Se você espera no Senhor, Ele vai restaurar suas forças. Amém? Força aos que esperam no Senhor, aos que esperam no Senhor, esperamos no Senhor. Nova força aos que esperam no Senhor, aos que esperam no Senhor, esperamos no Senhor. Meu Deus, pra sempre reina, nos dá esperança e força. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste e não se cansa. Dos fracos é o defensor, conforto em toda dor, nos faz subir e voar como a aos que esperam no Senhor, aos que esperam no Senhor, esperamos no Senhor. Nova força aos que esperam no Senhor, aos que esperam no Senhor, esperamos. Meu Deus, pra sempre reina, nos dá esperança e força. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste, não
dos fracos é o defensor, conforto em toda dor, nos faz subir e voar como águia. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste e não se cansa, dos fracos é o defensor, conforto em toda dor, nos faz subir e voar como águias. A gente vai cantar essa música em inglês agora, que a gente está recebendo visitas ilustres direto da Irlanda. Rafael aí, sua filhinha. Então, para eles louvarem com a gente queria cantar esse refrão também em inglês, para eles poderem participar desse momento com a gente, amém? Então vamos cantar em inglês. Se você não souber, ó, dá para fazer aquele embromation. Amém? Vamos lá. 1, 2, 3, vai. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint and you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort us in need. You lift us up on the wings like eagles. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint and you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort us in need. You lift us up in the wings like eagles. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste e não se cansa, os fracos é o defensor, conforto em toda dor, nos faz subir e voar como águia. Glória a Deus, aplauda o nome do Senhor, aleluia. Glórias a teu nome, Jesus. O amor de Deus é ousado, é irresistível, incomparável. É um amor que eu, pelo menos, não consigo explicar, mas eu sinto. E creio que cada um aqui pode sentir esse amor na vida, né? Cada dia, cada passo que a gente dá, cada dificuldade que a gente passa, a gente pode sentir esse amor presente com a gente. Amém? Antes do meu falar, já cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes do meu respirar, soprou sua vida em mim. Tão, tão bom pra mim. Oh, irresistível, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que me persegue, incansável.
ganhá-lo, nem merecê-lo, mas ele se entregou por mim. Oh, irresistível, infinito, ousado amor de Deus. Quando me afastei, o seu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Quando eu não tinha valor, alto preço pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom Pra mim, oh, irresistível, infinito, ousado amor de Deus. oh, que me persegue, incansável, Onde eu estiver, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mas ele se entregou por mim. oh, irresistível, infinito, ousado amor de Deus. Nas trevas, escala montanhas pra me resgatar. Derruba muralhas, desfaz mentiras Pra me resgatar, ilumina as trevas, escala montanhas pra me resgatar. derruba muralhas, desfaz mentiras pra me resgatar. Oh, irresistível, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que me persegue, incansável, onde eu estiver, não posso ganhá-lo, nem merecê-lo, mas ele se entregou por mim. oh, irresistível, infinito, ousado amor de Deus. Deus maravilhoso, Senhor, nós te adoramos, nós te Queria ler uns versículos. João 1, 12 e 13. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. João 15, 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Efésios 1, 4 e 5. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Colossenses 1, 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Todos esses versículos que a gente leu aqui, foi tudo através dele. Ele nos escolheu, ele que deu a ordem, ele que fez tudo. E o problema muitas vezes é a gente. Muitas vezes não, o problema é a gente, Deus não é problema. Então, muitas vezes eu acho que a gente anda sem conhecer a Deus. A gente toma atitudes sem conhecer a Deus, realmente. Conhecendo só de ouvir falar. Quantas vezes eu não pedi para o Deus do meu pai e não para o meu Deus? O Deus que meu pai pregava em casa, o Deus que minha mãe pregava em casa, mas não o Deus do Caio. Quantas vezes eu não terceirizei esse pedido, não conhecendo ele como meu Deus? E Deus, cada dia que passa, ele tem me ensinado a caminhar dessa forma, de não conhecer ele apenas de ouvir falar, mas de andar com ele, de sentir a presença dele, de sentir esse ousado amor dele na minha vida, na vida da minha família. E a gente tem experimentado isso a cada dia, e como é bom obedecer a Deus, e como é bom andar no caminho dele, como é bom trilhar a vontade dele. Às vezes coça, né, a gente querer fazer a nossa, a gente dá o nosso jeitinho brasileiro, mas geralmente esse jeitinho brasileiro dá errado. E Deus tem me mostrado que é muito bom conhecê-lo de verdade, não apenas o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, o Deus da sua tia, do seu irmão, de quem quer que for. O seu Deus, que ele é o mesmo para mim e para você, e fala no particular de cada um. Amém? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais em paz. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar,
te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Sondas e conheces Meu coração, Senhor, sabe, sou limitado, mas conto com seu amor. Sendo, pois, seu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. Que bom é tua vida em minha vida. Perto está o Senhor daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, pra ministrar real adoração. Bem perto está. Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, pra ministrar real adoração. Meu maior Desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. quebranta o meu coração. Bem perto está Jesus, o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, pra ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, eu dependo de ti. Quebranta o meu coração. Maior desejo, Senhor, É te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, eu dependo de ti. Quebranta o meu coração. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Aleluia. O nosso maior desejo é conhecer ao Senhor.
Podem sentar, por favor. Glória a Deus. Já as crianças subirem. Nós temos visitantes, né? Como já foi falado. Então, Rafael, entra, levanta por favor e apresenta, né? Sua família aí. Como é o nome? Mari? Mari? Helena? Rafael, não é o Danilo, tem certeza? Glória a Deus. Vamos treinar uma coisa? Welcome. Fala todo mundo. Welcome. In the name of Jesus. Amém. Nós estamos muito felizes com vocês aqui, certo? Então vamos falar em português. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Sai do seu lugar e dá um abraço neles. Glória a Deus. Nós temos alguém mais nos visitando pela primeira vez? Alguém mais aqui pela primeira vez? Aqui? Como é o seu nome? Marlene? Marli, muito bem. Alguém mais? Como é que vamos dizer para Marli então também? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Dê um abraço nela também. Glória a Deus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4, nós vamos ler o capítulo inteiro. São 37 versículos. Encontramos? Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa, e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações na minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois, se fez um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu contei o sonho diante dele. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça, na minha cama. Eu estava olhando,
E viu uma árvore no meio da terra cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isto nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu. E a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Isto em sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, diz a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam, falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu, e que dizia: cortai a árvore e destruí-a, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei meu senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e desfaz os teus pecados pela justiça, e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, se prolongar a tua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. E serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia a erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor,
levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço, e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém. Amém? Vamos orar. Senhor, te damos graças pela tua bendita palavra, te louvamos, Senhor, porque sabemos que ela tem propósito, e te suplicamos humildemente, orando em nome de Jesus, para que o teu Espírito Santo nos abra o entendimento e nos faça compreender a tua vontade nessa passagem, e a tua igreja seja edificada, haja salvação, haja bênção, haja cura, haja libertação, haja a tua operação no nosso meio, haja alegria do Espírito Santo, haja, Senhor, quebrantamento no nosso meio também. Opera para a glória e honra do teu nome. Tu és aquele que opera todas as coisas em todos, o querer e o efetuar. Tu és o alfa e o ômega, o soberano. Nós te rendemos graças, Senhor, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Orgulho. O tema de hoje é quebrantamento, mas tem tudo a ver com orgulho. Orgulho, não só do Nabucodonosor, mas de cada um de nós. Orgulho foi o primeiro pecado. Foi o pecado original realmente. Original é o orgulho. Esse é o pecado original. Foi o pecado de Satanás. Satanás, a gente não sabe o significado, significa adversário. Diabo significa caluniador. Mas Lúcifer significa estrela da manhã, o que brilha, o que traz luz. Porque na verdade o diabo, Satanás, não era diabo, não era caluniador, não era Satanás, não era adversário. Ele se tornou em diabo, ele se tornou em Satanás, ele se tornou em caluniador e adversário pelo orgulho. Foi o primeiro pecado e nasceu no coração do inimigo. Em Isaías 14, de 12 a 15, o texto bíblico fala assim: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, filho da manhã, estrela da manhã. Era esse o nome dele. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Ele era responsável pelo louvor. Era um anjo de luz, brilhante. Mas ele dizia no coração dele: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Porque ele se viu tão formoso, ele achou que ele poderia assumir aquilo que não era para ele. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Que pretensão, né? Mas Deus fala: contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Em Ezequiel, a palavra de Deus ainda fala sobre ele. Fala: tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Veja, qualidades. Não há problema nas qualidades, exceto o problema não está no orgulho. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Tu eras o querubim ungido para cobrir, para proteger. E te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Perfeito, poderoso, bonito, capaz, atributos corretos e dados por Deus. Porém, em algum momento, último trecho aí, elevou-se o teu coração
por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Orgulho nasceu no coração de Satanás e ele levou a mesma proposta para Eva. Eu já tenho falado isso muitas vezes aqui, não é a primeira vez que eu falo, e você já ouviu isso, nós falando já, não é? A serpente vai, Satanás, a forma da serpente, diz assim: você não pode comer nenhuma árvore do jardim? Não comereis de toda a árvore do jardim? Não tem nada que você possa fazer? E ela fala: não, nós podemos comer de todas, só não podemos comer dessa. Veja que a árvore da vida estava lá. E eles não comeram, estava disponível. Mas a serpente diz à mulher: certamente não morrereis. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A Eva é tentada, atraída, o fruto é bom, comida bonita, o fruto é comestível, faz bem, mas ele, além de tudo, abre os olhos e me coloca numa posição de eu poder governar a minha vida. Vou saber o bem e o mal. Novamente entra por ali o problema do orgulho no coração do homem, e o homem cai, e é o problema. Vocês não vão conseguir ler, né? Eu sei, está muito pequenininho, mas eu vou ler alguns versículos aqui sobre o problema do orgulho. Vindo a soberba, virá também a afronta. Vindo a soberba, vem também a afronta. O orgulhoso, quando ele manifesta o seu orgulho, em primeiro lugar, ele causa afastamento das pessoas, não é verdade? É difícil ficar do lado de um orgulhoso. O orgulhoso, tudo que ele tem é melhor que o seu, não é? Tudo que o orgulhoso tem é melhor que o seu. Meu filho é mais inteligente que o seu. Ele não diz isso diretamente, mas ele exalta o teu filho. Quando você fala do seu filho, sim, mas o meu é assim, assim, assim. Meu emprego é bom, sim, mas o meu é assim, assim, assim. Meu time é bom, sim, mas o meu é muito melhor. Difícil. Traz afronta. Traz o orgulho manifestado, é insuportável e causa briga. Mas com humildes está a sabedoria, diz o versículo. É melhor ser humilde do que soberbo, então. É o que está dizendo a Bíblia. Provérbios 11:2. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância. Veja, e o mau caminho e a boca perversa. Então, mas o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, é aborrecer soberba e arrogância. Aborrecer-se orgulho. Quando a pessoa se torna sábia, ela se torna humilde, não orgulhosa. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá a honra. Veja como a Bíblia fala claramente sobre a impropriedade do orgulho. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado a quem a si mesmo se louva, mas sim a quem o Senhor louva. Por mais que a pessoa se exalte e fale bem de si mesma, não é isso que importa. É importante que os outros falem bem de você. Não você fique falando bem de você. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem. Significa que quem se exalta, perto está de cair. Veja que quem fica se gabando está mais perto de sofrer uma humilhação do que quem se humilha. Inclusive, Jesus contou uma parábola sobre isso. Você lembra? Aliás, uma parábola não. Ele falou numa situação, né? Ensinando os discípulos e falou: quando você for chamado para uma festa, um jantar, vai e senta no último lugar. Senta no último lugar, não senta no primeiro, porque se você sentar no primeiro, é possível que chegue alguém mais honrado do que você, e aí o dono da festa vai ter que falar para você: olha, chegou fulano, dá um lugar para ele, por favor, aqui. E você vai ter que, com vergonha, vai ter que sentar o último, porque vai estar tudo ocupado, aí você vai lá no último. Mas Jesus falou o seguinte: então,
quando você for chamado para uma festa, faz o seguinte, senta no último. Senta lá atrás. Porque quando você sentar lá atrás, quando chegar o dono da festa, você está aí? Não, vem mais para cima. Ainda que você não venha no primeiro, você vai ser honrado, concorda? Você está subindo, não descendo. Então, o nosso coração precisa aprender a ser humilde. Isso é uma coisa muito difícil. Jesus falando, o que sai do homem, isso é o que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, as avarezas, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Veja a soberba, o orgulho, onde está, que companhia está? Tá? Boa companhia, hein? Mau pensamento, adultério, prostituição, homicídio, furto, avareza, maldade, engano. Só tem coisa ruim, a soberba está aí, orgulho. Todos estes males procedem de dentro. É um mal. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, é a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Não é do Pai. Se alguém quer entrar no reino dos céus, tem que se fazer como criança. É o que Jesus disse. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Não tem ninguém que tenha uma possibilidade real de se orgulhar de alguma coisa. Não dá. Por quê? Porque todos nós somos dependentes. Todos nós nascemos bebês e alguém cuidou de nós e trocou as nossas fraldas e limpou as nossas sujeiras. Todos nós somos falhos e temos erros e pecados. Por mais que a pessoa tenha alcançado posições fantásticas, que só poucas pessoas possam ter alcançado, não chega naquela posição sem que Deus permita. Então você está numa boa posição, pode ter certeza que Deus permitiu você chegar lá. Ah, mas eu trabalhei. Trabalhou porque Deus te deu força, ânimo, condições. É ou não é? Você não chega lá, eu me fiz. Quem se fez? Todos nós precisamos uns dos outros, ninguém se faz sozinho, de oportunidades e bênção de Deus, principalmente. Se Deus não quiser, ninguém faz nada. Nem Pilatos. Pilatos estava lá, você não sabe? Eu posso te condenar, eu posso te soltar. Jesus, o que responde para Pilatos? Você não teria nenhum poder, se do alto não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Ou seja, os judeus, aqueles que me atacaram, me acusaram injustamente e me colocaram aqui, eles têm um pecado grande. Você também tem um. Você está aí julgando, mas na verdade, Pilatos estava sendo julgado, né? Nós sempre somos julgados, mesmo quando julgamos. Porque o nosso julgamento se volta contra nós. Aquilo que eu julguei, assim eu sou julgado. O orgulho é o eu entronizado. O orgulho é quando o ego aqui, ego é eu em grego, né? Que a gente fala o ego. O ego é o nosso eu, o nosso ego. Quando o ego está lá exacerbado, inchado, entronizado, é o orgulho. Então, se traduz naquelas frases. Você sabe com quem você está falando? Que é uma frase esquisita, né? Porque se eu estou perguntando com quem, parece que o outro já não sabe. Então já está errado, que o outro não sabe com quem está falando. Ou como ele pode fazer isso comigo? Eu não mereço, eu sou, né? Diferente. Ele é pai de outros pecados. A ira é um ímpeto furioso contra alguma coisa ou alguém que passa na sua frente e te interrompe o caminho, os seus planos. Você quer sair rápido, a porta entrar, você fica irado contra a porta, pode ser. Ou alguém fala, eu acho que nós temos que ir para a direita, a pessoa fala, não, vamos para a esquerda. O iracundo, ele fica irado na hora e quer reagir, como eu tenho que ir para a direita, porque eu quero, né? Mas isso, na verdade, é fruto do orgulho.
é uma derivação do orgulho, porque o orgulho exacerbado, quando ele é frustrado, em qualquer aspecto, ele reage. E pode ser um vulcão em explosão. O problema da ira é esse, né? Que tem que dominar a ira. Né? Irar-se em si não é o pecado. O que você faz a partir daí é problema. Tanto é que a Bíblia fala assim: irai-vos e não pequeis. É possível você se irar até por coisas certas. Mas a ira que estamos falando aqui é a ira que nasce do ego quando ele é frustrado. Jesus se irou e foi lá no templo e se irou e limpou o templo, mas ele estava irado não porque o ego dele tivesse ferido, mas porque ele via a situação. Deus deu aquela casa como oração para todos os povos, as pessoas podiam orar a Deus ali, podiam ser atendidas, e aquilo foi transformado num linho de ladrões. Então elas vinham ali e as pessoas estavam sendo exploradas, e ele ficou muito bravo com isso. Uma exploração naquilo que era para ser santo e bênção, tinha uma exploração. Outro fruto do orgulho, a cobiça, não é? Eu quero ter o que o outro tem. Porque se o outro tem e eu não tenho, então eu quero ter o que o outro tem, porque afinal de contas, eu não posso ficar para trás. Então, às vezes, né, aquela situação, né, eu não tenho uma máquina de lavar a louça, por exemplo. Mas a vizinha comprou, agora eu preciso. Antes eu não precisava, mas agora ela comprou, eu preciso. Não posso ficar para trás. Isso é fruto do orgulho. Então as motivações do coração a gente tem que sondar quais são. Será que eu preciso mesmo? Ou eu só quero ter porque ela tem? Ou pior, a inveja. Não é que você deseja o que o outro tem, mas você deseja que o outro não tenha. Entendeu? Como é que é? É diferente? A inveja é assim, o outro fala assim: eu comprei um carro novo. Ah, é? Comprou um carro novo? Será que vai ser roubado já essa noite? Deseja que o outro não tenha. Por quê? É o ego. O orgulho é uma geração. Esses são alguns. Vários pecados por causa do orgulho. Nabucodonosor era um cara orgulhoso. Esse Nabucodonosor que nós estamos falando era o Nabucodonosor II. O primeiro tinha vivido mais de 100 anos antes dele. Ele reinou 43 anos. Ele era um guerreiro estrategista militar. O pai dele já tinha organizado o reino quando ele assumiu, mas ele expandiu o reino muitíssimo. Ele adornou a Babilônia com canais, aquedutos e reservatórios. Era um cara que construía. E as inscrições, ele construiu tanto que, assim, 9/10 dos tijolos de construção e peças da construção da Babilônia que se encontram, tem o nome do Nabucodonosor II. Então ele revolucionou. Ele construiu uma cidade, e a cidade era enorme. Os muros da cidade, para você ter uma ideia, tinham 25 metros de largura, eram enormes. Pode passar carruagem em cima, é uma rua. Tinha 1 quilômetro, se não me engano, 86 quilômetros de muro circundando a cidade. Babilônia era enorme. E tinha os famosos jardins suspensos da Babilônia, que ele fez para a esposa dele, que tinha saudade das terras onde tinha as montanhas lá, onde ela vivia. Então ele fez um conjunto, fez umas plataformas, plantou árvores e criou os famosos jardins suspensos da Babilônia. Era um cara que tinha uma visão de construir e conquistar, conquistou o mundo ali naquela região direto, mas ele caiu nessa situação de ficar louco, como nós vimos. E essa doença, ela é chamada de licantropia clínica. É uma síndrome psiquiátrica que a pessoa se imagina como se fosse um animal. Se comporta como um animal. Ou imagina que pode se transformar ou de alguma forma se transformou. Veja que como é que ele fez com relação... Houve 3 investidas contra Judá.
A primeira está em 2 Reis 24:1. Ele invade Judá com seus exércitos, obriga o rei, que na época era Jeoaquim, a se tornar seu súdito, e leva muitas pessoas para a Babilônia. Nessa primeira leva, é o primeiro ano do governo dele, ele já chega arrepiando, conquistando muitas coisas. E ele leva Daniel e os seus 3 amigos para a Babilônia também. Já leva. Quando Jeoaquim se rebela depois de alguns anos, ele se rebela, mas ele morre. Nabucodonosor cerca a cidade e o filho do Jeoaquim, que é o Joaquim, se rende. Nabucodonosor leva quase todas as pessoas para lá, para Babilônia. Só ficam os pobres. E coloca um tio do Joaquim, que é o Zedequias, como rei em Jerusalém. E aí a terceira vez, ele vai ficando pior. 9 anos depois, o Zedequias se revela. Está errado aí. O cerco da cidade durou 2 anos. Ele cerca a cidade, dura 2 anos esse cerco. 9 anos foi o tempo que levou para se rebelar. Ele toma a cidade e mata muitas pessoas, mata os filhos do Zedequias na frente dele, e arranca os olhos do Zedequias e deixa o Zedequias vivendo na Babilônia assim. A última coisa que Zedequias viu foram seus filhos sendo mortos. Então, esse Nabucodonosor era terrível. Irmãos, não há pessoa terrível que não possa ser quebrantada pela mão de Deus. Nós temos que pensar isso por algumas razões. Primeiro por nós, porque às vezes você olha para você e fala assim, nossa, não estou bem. Nós cantamos aqui que o amor de Deus, ele é constante, ele vem atrás da gente, não cantamos isso hoje. Deus não desiste de você. Quando você pensa que você é que precisa fazer todas as coisas, lembre-se que existe um pastor sobre a tua vida. Nós somos chamados para ser ovelhas, e ovelhas de um pastor atento. Jesus não é um pastor desatento. Mas a gente também sabe o seguinte, que se a ovelha vai para um caminho que não deve, o pastor tem 2 coisas, um cajado e uma vara. O cajado pode pegar a ovelha lá, com aquela curva, ele cata a ovelha que caiu, mas a vara também dá uma varadinha. Às vezes a pessoa fala assim, Deus não castiga. Você não castiga seu filho? Ou você deixa seu filho fazer o que ele quiser? Se seu filho começa a ficar rebelde, você não o repreende? Não faz o que é necessário para que ele tome rumo? Se você não fizer isso, você vai criar um monstrinho. Toda planta precisa de poda. Todo o bichinho que você tem precisa de regra, precisa de limite. Precisa de orientação e, se preciso, precisa de correção. Nós não somos diferentes. Agora, o pastor que é atento, que está sobre o rebanho, trabalha a nossa vida para que nós não nos percamos. Em Jeremias, para você ter uma ideia, Nabucodonosor é chamado de servo de Deus. Por quê? Porque ele foi quebrantado pelo Senhor e acaba se convertendo, como nós lemos. Ele chega a ser um homem muito orgulhoso, mas o Senhor o quebranta. Então, em primeiro lugar para nós. Em segundo lugar, nós temos que lembrar que qualquer um pode ser quebrantado, porque aquela pessoa que você acha, que coração duro, ela pode se converter também, você não pode desistir dela. Continua fazendo a sua parte. Continua orando, continua evangelizando, continua usando bem as oportunidades. Porque aquele que é mais, ele pode ser apático, ele pode ser contrário, pode ser ferino, pode ser jocoso, pode zombar de você, pode atacar o evangelho. E nós estamos vivendo numa época em que, na Europa, a fé quase que se extinguiu.
Diminuiu muito. O pensamento, não é verdade? Grande parte da Europa, as pessoas tendem a pensar só no racionalismo. Muitas pessoas. Hoje em dia, o jejum é o fitness. Né? Em vez de fazer jejum, a pessoa não come para ficar com o corpo tanquinho, né? Para ficar malhado. É como é que é o nome do negócio? Eu acho que é orto o quê? Não é o ortomolecular, é orto de comer, sei lá. Existe uma forma, tem gente que fica totalmente fissurado em fazer ginástica e comer certo. Fazer ginástica é uma religião. As pessoas estão vivendo assim, ou vivendo para o século presente. É muito impressionante. Como que as coisas mudam. Se ajeitam Deus e transformam algumas coisas, trocam. Mas veja bem, na primeira vez que Nabucodonosor invade Judá, ele leva 4 pessoas importantes aí. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel, que acaba sendo um governador dele, e fica durante todo o reinado dele. E inclusive depois ele continua para Dario e tudo mais, e é um homem de Deus. E os outros 3 também aí que são jogados na fornalha. Veja bem, quando você pensa que você está governando, que o homem está governando, Deus o cerca. Nabucodonosor cercou Jerusalém e levou muitas pessoas, mas as pessoas que ele levou o cercaram. Ele foi cercado de crentes, querendo ou não querendo. Quando é que ele ia arrumar crente? Em Israel. Não é verdade? Ele foi lá, invadiu Israel. Eu não vou dizer que ele se deu mal, eu vou dizer que ele se deu bem. Porque quando ele está pensando fazendo mal, aquele que está fazendo mal vai pegar nele também. Não é de qualquer jeito. Se alguém te fere e você dá a outra face, isso é um ferimento maior do que se você revidar. Porque você vai dar a ele a resposta que Deus tem que dar para ele. E ainda que ele não entenda isso, ele vai entender um dia. De um jeito ou de outro. Nós sabemos que aquilo que está acontecendo em todo momento, quando Deus tem um plano para alguém, você pode ser um Daniel, um Ananias, um Misael, um Azarias, para levar a palavra para alguém. Ainda que a pessoa esteja fazendo o mal para você, ou imaginando que está fazendo mal para você, para sua família, para o seu povo, mas o que acontece? Deus tem um plano em cada situação. Todas as situações estão do plano de Deus. Nada foge ao seu controle. Onde quer que você esteja, você pode ser um mensageiro de Deus, mesmo sendo um escravo, que era o caso deles. Mas foram colocados na corte. A primeira advertência que Deus dá para Nabucodonosor está no capítulo 2. Ele tem um sonho, é um sonho que ele não lembra. Sabe quando você acorda e você esquece o sonho? Eu sonhei que... Você nem sabe o que você sonhou, mas você sabe que você sonhou. Foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. Ele acordou e tinha um sonho perturbador. Aí ele exigiu alguma coisa inédita. Ele chamou os seus magos, seus astrólogos e falou o seguinte: me conta o que eu sonhei e interpreta. Aí os magos falaram assim: tá bom, mas pelo menos conta o sonho que a gente interpreta. Falou: não. Você conta o sonho e a interpretação. Aí falaram: não, como que a gente vai fazer isso? Nunca ninguém pediu tal coisa, não existe isso no mundo. Vocês vão falar mentiras, quer dizer, se eu falar o sonho, vocês vão inventar alguma coisa. Como é que eu vou saber se essa interpretação é certa, se vocês não conseguem descobrir o sonho? Então, ou vocês descobrem o sonho e me dão a interpretação, ou eu mando matar todo mundo. Simples assim. Fala: não dá, isso que você está pedindo não existe. Então, tá bom, pode matar todo mundo, mata todo mundo. Aí o Daniel ficou sabendo, foi lá e falou: não, deixa que eu vou dar a resposta para ele. E ele vai e interpreta o sonho. Quando ele interpreta o sonho, no capítulo 2,
ele fala: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses. Ele vai falar isso para o Daniel, é aquela coisa que foi falado hoje. O Deus dele, o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, o Deus do meu vizinho, o Deus do meu amigo, mas não é o Deus dele. Ele viu o poder de Deus. Muitas pessoas veem o poder de Deus e chegam até um aspecto religioso, de entender que Deus é Deus. Mas não é o Deus dele, é o Deus de alguém que ele conhece. Não tem um relacionamento pessoal. Não mudou nada o seu pensamento. Não mudou nada. Ele está igual ele era antes. Apenas ele reconhece que existe um poder sobre a terra. No capítulo 3, tanto é que ele não entendeu nada, porque no capítulo 2, o sonho era de uma estátua, que a cabeça era de ouro, o tronco era de prata, depois o abdômen era de cobre, né? E depois ele vai destruindo, as pernas eram de ferro e os pés eram de ferro e barro. E ele manda fazer uma estátua dele mesmo, enorme de ouro, para que todos a adorem. E é claro, os amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram chamados por ele de Sadraque, Mesaque e Abdinego, não se dobram diante da estátua. Ele fica muito irado. Por quê? O orgulho dele está sendo ferido. Como eu mando alguma coisa e não acontece? A minha vontade não é satisfeita? Aquece essa fornalha 7 vezes, aquece o máximo que puder. E vamos jogar esse pessoal lá dentro na fornalha mais quente que puder. A minha vontade não é feita, então vamos lançá-los na fornalha superaquecida. Mas o que acontece? É o segundo alerta dele, advertidos a segunda vez. Ele vindo contra o servo de Deus e tendo um livramento ali. Aquilo que ele intentou de mal não ia conseguir acontecer. Ele fala: nós não lançamos 3 homens amarrados dentro do fogo? Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo e não há nada de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Ele tem uma primeira visão de Jesus, livrando os amigos do Daniel. Veja que é a segunda vez que ele tem contato com o poder de Deus. Muitas pessoas, ou nós mesmos, podemos ter contato com o poder de Deus, mas a conversão, ela depende de algo mais íntimo. É lá dentro no coração. Ele ainda não se converte. Veja o que ele fala. Ele diz: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que é os nomes que ele tinha dado para Ananias, Misael e Azarias. Por mim, pois, é feito um decreto. Veja como a entendimento dele. Veja o entendimento do Nabucodonosor. O decreto que eu vou fazer. Deus é bendito. Então é o seguinte: qualquer povo, qualquer um, de qualquer povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus deles, seja despedaçado. Não é? Quer dizer, a pessoa não entendeu nada. Né? É como o João mesmo, eles estavam indo para Jerusalém e estavam entrando numa cidade de samaritanos e não queriam recebê-lo. E João fala assim: Jesus, vamos fazer que nem Elias, a gente ora e manda fogo do céu vir e destruir toda essa cidade. Vamos fazer isso? O discípulo do amor falou isso. Só que antes de receber o Espírito Santo, né? E talvez que nem Pedro, que não era convertido, talvez ele precisasse de conversão também. E será que nós, na nossa vida, também a gente não chega a ser religioso ou querer o mal? Que nem João, que nem o Nabucodonosor. Seja despedaçado. Mas vem a terceira advertência, que é o sonho que nós lemos aqui no capítulo 4. A árvore grande, cujos ramos foram cortados, os folhos espalhados. Daniel interpreta o sonho corretamente e diz: a árvore é você.
você vai ser cortado dentre os filhos dos homens e você vai viver que nem um bicho. Você vai viver que nem um animal. Veja, meus irmãos, a vontade de Deus, a Bíblia diz que é perfeita, boa e agradável. Mas para salvar uma vida, Deus vai na medida que precisa. Quanto maior é a dureza do coração, tanto maior a necessidade, né? Você vai tomar um remédio, um precisa de mais remédio, outro precisa de menos. Você vai fazer uma fisioterapia, um precisa de 5 sessões, outro precisa de 15, outro precisa de 50. Não é assim? Você vai estudar alguma coisa, uns vão estudar num determinado ritmo, outros vão precisar gastar mais horas estudando. As nossas necessidades são diferentes. E nós aplicamos medidas diferentes. Deus também aplica medidas diferentes. Não significa que todos se converterão, mas quando Deus tem um propósito na vida de alguém, Ele vai agir na vida daquela pessoa para que as coisas aconteçam. Creia isso para você e creia isso para a vida da pessoa que você está evangelizando. É sempre tão melhor nós não precisarmos de nada disso, não é verdade? Quando você anda na obediência, quando você não sai do caminho, quando você observa o caminho do Senhor e você anda como ovelha, ovelha é mansa. Ovelha, ela se deixa conduzir. Quando o orgulho não está em alta, quando o nosso ego, a nossa carne não está comandando, então o nosso caminho é suave. Porque não precisamos da correção. Agora, se porventura precisarmos de correção, Deus, se tiver um plano na sua vida, não tenha dúvida, usará de todos os meios necessários para que o propósito dele na sua vida seja cumprido. Nabucodonosor teve, além da interpretação do sonho, uma advertência do próprio Daniel. Daniel falou para ele: aceita o meu conselho. Olha a petulância do Daniel, mas ele podia falar isso, já tinha acertado tantas vezes. O rei confiava nele, já tinha como seu próximo. Aceita o meu conselho, ó rei. Desfaz os teus pecados pela justiça. Arrepende-se disso que você está fazendo. E as tuas iniquidades usando de misericórdia com os povos. Muda a sua atitude. Muda o seu jeito de agir. Deus sempre avisa. Deus não deixa de avisar. Deus fala 1, 2, Deus fala 3 vezes. Deus orienta, Deus alerta. E a pessoa, ela pode se fazer de surda. A Bíblia fala sobre a víbora surda que não quer ouvir a voz do encantador. Não quer ouvir porque não interessa. Jesus uma vez perguntou para os judeus que o estavam ouvindo: por que vocês não entendem o que eu digo? Porque vocês não querem receber o que eu falo. Então, na verdade, a não compreensão é de propósito. Como eu já falei aqui, você vai lá na Liberdade e tem lá um chinês está vendendo. Quanto custa isso? R$10. Tem vermelho? Só tem azul. Faz desconto? Não entendo. Desconto? Não entendo. Por que não entende desconto? Porque não quer entender. Às vezes a pessoa faz assim, Deus está falando com ela, não entendo. Mas na verdade não é não entendo, é não quero entender. É conveniente não entender. Jesus fala o seguinte: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, pela mesma doutrina conhecerá se a doutrina é de Deus ou não é. Existe algo na verdade que permite que a pessoa reconheça como verdade. E a mentira, igualmente. Por isso há uma simbiose entre o enganador e o enganado. O enganador quer enganar e o enganado quer ser enganado. Também já falei, estou cansado de falar isso aqui. Não é? Por que existe lá? Enriqueça sem fazer nada, né? O botãozinho lá na internet. Por que tem isso? Porque tem gente que quer isso e vai procurar isso.
Deus ainda dá um tempo. Para Nabucodonosor, ele deu 1 ano, 12 meses. Desde que ele teve o sonho, não é? Da árvore, e que Daniel interpretou, e que deu o conselho para ele, se passaram 12 meses. Mas ele não mudou, ele não fez o que Daniel falou, ele já tinha tido experiências com Deus antes, mas ele não observou, ele não teve temor de Deus. Ele achava talvez que Deus não pudesse alcançá-lo, ou que Deus não estava falando sério. Ele estava andando, passeando no seu terraço lá, orgulhoso até dizer chega. E é às vezes justamente isso, quando o homem está no maior, no pico, no ápice da sua distância daquilo que Deus quer, é ali que Deus vai pegá-lo. Deus até permite que a pessoa chegue lá para, derrubar ele dali. Ele estava lá passeando e falando, olhando a Babilônia, que devia ser lindíssima, não é? E ele falando, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ele está se achando totalmente. O orgulho é sempre um problema. Para qualquer servo de Deus. Alguém diz que o orgulho já causou mais problemas do que todas as tribulações. É mais difícil para o ministro da casa de Deus lidar com orgulho do que com todas as tentações, às vezes. Porque ele, quando ele se orgulha, é que ele cai. Não é? É um problema. Nessa hora, vem a voz, de repente assim, né? Passou de ti o teu reino. As coisas podem acontecer num momento. Eu e a Sibeli estavam vindo para cá, quase que nós batemos o carro. Quer dizer, eu ia bater o carro, né? Ela, coitada, está junto. Eu estava na 23 de maio, e aí eu estava querendo entrar para a Radial Leste, e tinha uma fila aqui que desce, né? Tem uma descida. E aí, de repente, um carro querendo vir para cá, eu deixei ele vir, ele não vinha, aí eu dei sinal de luz, ele foi, quando ele foi eu entrei rapidamente, e para pegar aquela subida que vai para a Radial Leste, né, aquela mãozinha assim, e um carro parou ali na frente, de repente, eu estava acelerando, um carro parou, tinha mais uns 3 parados, eu não estava vendo ali. Quando eu vi, tinha uma Mercedes na minha frente parada, eu estava 5 metros dele. Ia acertar, mas eu estava acelerando. Não dava para frear. Por Deus, por misericórdia, eu tirei para a esquerda e esse carro que estava parado tinha um espaço entre ele e a pista. Dava para passar o nosso carro. Foi... Podia ter arrebentado aquela Mercedes. E quantas vezes acontece? Eu lembro que uma vez, na frente do meu consultório, bateu um carro, era um Chevette, bateu atrás de uma BMW. E a BMW, não sei quanto que aconteceu, parece que só quebrou o para-choque, mas o Chevette afundou até o meio. Ele quase que entrou assim, afundou que nem... E o homem saiu do carro, ele puxava o cabelo assim. Ele olhava, eu nunca vi isso. Ele pegava o cabelo, todo tentava falar com ele, as pessoas tentavam falar com ele, mas ele estava desesperado. E é para desesperador, ele estava vendo o prejuízo que ele do carro dele e do outro carro, que era um carro importado. No momento, a coisa pode mudar. A nossa vida, ela depende da misericórdia de Deus todo momento. E, de repente, se a pessoa não anda como Deus quer, Deus pode, agora. De repente, e terrível. Terrível por quê? Porque, veja bem, foi tirado dentre os homens. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, foi tirado dentre os homens e comia a erva como os bois. E seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que ele cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Ele foi para o mato.
Ficou louco. E ninguém conseguia tirá-lo de lá. Tanto é que ele ficou lá. Vê a situação de uma pessoa que era tão orgulhosa, agora ele está pastando. Vai pastar, literalmente. E foi pastar. Qualquer orgulhoso, qualquer que seja. Uma vez ouvi a história de um general orgulhoso que entrou na Espanha e lá numa das cidades da Espanha estava zombando de um grupo de crentes ali. Falou, que Deus, que nada, a questão é força militar, ha, ha, ha. E ele estava dando risada, entrou uma mosca na boca. E ele começou a tossir, não parava de tossir, tossia, e não conseguia parar de tossir, e aquilo foi causando uma inflamação na garganta e ele morreu. Fechou. Veja aqui assim, uma mosca, uma bactéria, qualquer coisa. Diante de Deus, nós não somos nada. Deus pode quebrantar qualquer um. Sem escape, nenhum podia ajudar o rei lá. Ninguém podia ajudá-lo. Não tinha como ajudar. Era um negócio da cabeça dele. Mas tinha um propósito. Deus sempre tem um propósito. Porque Deus está agindo, ele age no juízo também, claro. Mas isso aqui é de misericórdia, irmãos. Porque ele tinha um propósito. Lembra aqui lá em Jeremias, chamou de servo de Deus. Ele usou o Nabucodonosor para castigar o próprio Israel, que estava terrível. Deus tinha falado muitos anos pelos profetas que Israel estava se desviando e não podia se desviar para os ídolos. Quando Jesus vem, quando Jesus chega na terra, os judeus já tinham voltado do cativeiro da Babilônia e tinham restaurado o reino. O judeu podia ser tudo, mas idólatra nunca mais foi. Porque aquela nação de Israel idólatra aprendeu com o cativeiro babilônico a não ser idólatra. Então, os nossos percalços, que Deus às vezes permite, eles nos ensinam tantas coisas. Deus tinha um propósito na vida daquele rei. Conclusões. Primeiro, o orgulho é uma causa primária de não conversão. Muitas vezes a pessoa, ela resiste porque ela é orgulhosa. Ela tem um orgulho dentro dela imenso. Ela não quer se render, ela não quer abrir mão de controlar a sua vida. Mas só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mesmo quando a gente não entende todas as coisas, você não é chamado para entender todas as coisas. Mas você tem que entender que Jesus veio morrer por você. Tirar os seus pecados. Por que Jesus morreu? Jesus morreu para tomar sobre si os nossos pecados. O efeito do pecado é a morte. Jesus toma os nossos pecados e o seu efeito. Ele morre a nossa morte. Quando ele veio à terra, Jesus fez sinais e maravilhas, e um deles foi multiplicar pães para mais de 4.000 pessoas. 4.000 pessoas que comeram o pão e falaram, agora nós queremos de novo. E quando foram para Jesus, Jesus disse, vocês têm que comer a minha carne e beber o meu sangue. Não, nós estamos querendo aquele pão, aquele peixe. Ou como Moisés multiplicou, deu pão para o povo no deserto 40 anos. Eles comeram maná. Durante 40 anos, 3 milhões de pessoas recebiam diariamente, exceto no sábado, mas na sexta recebiam em dobro, umas sementinhas parecidas com uma de coentro. E eles juntavam aquelas sementinhas, faziam bolos, assavam e comiam. Tinha todos os nutrientes necessários para que eles vivessem muito bem. No deserto, onde não se planta, nada. Recebiam um milagre. Aí eles queriam alguma coisa parecida. Jesus fala, esse pão, aquele que come desse pão morre. Esse pão que eu dou para vocês, a minha carne e meu sangue, dá a vida eterna. Foram todos embora, ele está louco. Eu não entendo isso. Às vezes você não entende também exatamente o que o Evangelho quer dizer para você, mas você sabe, se você quiser saber a verdade, que Jesus é o caminho,
Jesus, então, depois que os 4.000 vão embora, ele vira para os 12 e pergunta: vocês querem ir embora também? E Pedro diz assim: Senhor, para quem iremos nós? Para onde eu vou? Só tu tens as palavras de vida eterna. O nosso orgulho não nos leva a coisa nenhuma, nós temos que nos sujeitar a Jesus. Segundo lugar, nunca desista da conversão de ninguém. Pode parecer difícil, mas não desista, porque não é você que faz a obra, não sou eu. Você não é chamado para convencer ninguém. Você é chamado para pregar o Evangelho. Quem é que tem que convencer? É o Espírito Santo de Deus que veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus é Ele mesmo que convence. Porque tem que ser lá no fundo do coração. Num grande hospital, há muitas pessoas sofrendo. Todas se convertem? Não. Há aqueles que se revoltam e há aqueles que se convertem. Mas a obra precisa ser feita no fundo e só o Espírito Santo pode fazer, não é o sofrimento. Eu não creio que foi simplesmente o sofrimento de 7 anos pastando que levou Nabucodonosor a se quebrantar. É claro que isso foi o meio que Deus usou no processo dele. Mas Deus falou profundamente no coração dele. Ele podia sair dali e ficar revoltadíssimo. Não. Você está revoltado? A revolta no seu coração, arrependa-se. Porque o plano de Deus é perfeito. E é melhor estarmos perto de Deus do que longe dele. E por último, Deus tem poder para quebrantar a qualquer um. Melhor é não passar pelo processo. Ou seja, melhor é eu não dar razão para Deus ele ter que me quebrantar. Mas pior seria ficar sem o processo. Você tem razão para que Deus te quebrante? Aconselho você que nem Daniel aconselhou Nabucodonosor. Corrija os seus caminhos. Agora, se você mantém aquilo e não vem o quebrantamento, é pior. Eu diria, peça que Deus te quebrante. Você entende por quê? Porque sem o quebrantamento, nós não conseguimos nos arrepender de fato. Vem o quebrantamento, porque o Espírito Santo nos quebra e faz de novo. O quebrantamento de Deus, ele opera maravilhas. E eu quero terminar lendo o último versículo do capítulo 4. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Eu louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu. Vindo isso da boca do homem mais violento e orgulhoso, é muito surpreendente. Feche seus olhos, vamos orar. Orar por nós e orar pelos nossos parentes e amigos. Senhor, nós sabemos que os teus planos são perfeitos, ninguém pode impedir a ação que o Senhor quer implementar sobre a terra. E nós estamos aqui agora, pela tua misericórdia, neste lugar que está edificado para a glória do teu nome, e te pedindo, Senhor, seja cumprida a tua vontade na nossa vida. Nós queremos que a tua vontade seja a nossa alegria, nosso prazer, o nosso deleite, Senhor, a razão da nossa vida. Não queremos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Queremos permanecer retos no teu caminho, Senhor. Ajuda cada um de nós a não mantermos orgulho no nosso coração de forma nenhuma. Ajuda cada um de nós a podermos estar retos, Senhor, diante de Ti. A nos arrependermos. Ó Deus, aceitarmos a correção, Senhor, e não permanecer como Nabucodonosor permaneceu, impenitente,
e sujeito ao teu quebrantamento, à ação que o Senhor implementou na vida dele e pode implementar na vida de qualquer um. Ajuda a nossa vida para que possamos te ser agradáveis. Queremos lembrar também, Senhor, dos nossos amigos, dos nossos parentes, que tantas vezes nós pregamos e eles têm resistido. Queremos lembrar, Senhor, que Nabucodonosor também ouviu tantas vezes, só no fim do seu reinado é que ele acabou se convertendo de fato. Levou décadas de coração soberbo e duro, mas o Senhor sabe trabalhar com cada um de nós a seu tempo, e nós queremos lembrar dos nossos parentes, dos nossos amigos, e pedir a tua misericórdia sobre a vida deles, Senhor, para que eles também sejam alcançados. Quebranta o coração deles, usa de suavidade, mansidão, mas usa da tua sabedoria e força suficientes para que eles não se percam. Muito pior seriam eles ficarem sem correção e terminarem os seus dias sem terem recebido a salvação que há em Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, abençoa os nossos parentes, abençoa os nossos amigos que temos evangelizado, dá-nos oportunidades para falarmos mais ainda do teu amor, dá-nos, Senhor, sabedoria de como falar, do que dizer, dá-nos, Senhor, de toda a oportunidade, Senhor, necessária, a forma, a força, o poder do Espírito Santo, seja a tua boca falando através de nós, nós possamos saber que para o Senhor não existe ninguém que não seja alcançável. Nabucodonosor foi alcançado, se tornou teu servo. Nós queremos ser ousados na nossa pregação. Leva-nos nos passos dos palácios, nos lugares, nos valados, onde quer que seja, Senhor, para que a tua palavra seja pregada, onde quer que estejamos, na academia, na escola, no supermercado, no banco, Senhor, na feira, andando na rua, que possamos ser, assim, espelhos, pregadores da tua palavra, para que tua glória seja resplandecente na nossa vida, Senhor. Abençoa e haja salvação nesse tempo do fim tão conturbado. Teu Espírito opere todas as coisas. Nós queremos apenas admirar e ser usados como portadores da tua palavra, Senhor. Abençoa a tua igreja aqui reunida, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos dar ao Senhor dízimos e ofertas. Vamos louvar a Deus dessa forma. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Recebi por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente,
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Vamos ficar em pé, irmãos. Alô? Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor Deus, eis aqui nossas ofertas, nossos dízimos. Somos gratos, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado muitas vezes sem mesmo pedir, Senhor. Nós somos merecedores daquilo que estamos dando, Senhor. Mas te agradecemos todas as provisões que vêm sobre a nossa casa. Usa, Senhor Deus, esse dinheiro poderosamente na tua casa. Obrigado, Senhor, porque aqui não há falta. Obrigado porque tuas mãos estão estendidas, Senhor. Que possa aqui novas vidas ser conhecidas por Ti, Senhor, transformadas por Ti, Senhor. Que esse dinheiro venha, Senhor Deus, a ser ministrado através de mãos santas, sábias, e que em tudo, Senhor, o Seu nome seja louvado. Graças te damos em nome de Jesus por esses dízimos e ofertas. Amém. Podem sentar. Temos avisos? Senta que lá vem o filminho. Boa noite, família, tudo bom? Vou parar aqui rapidinho porque, meu líder já tá brigando comigo, mas eu preciso dar uns avisos para vocês. Para começar, toda quarta-feira a gente tem o quê? Culto de oração. Então vamos todo mundo, a família, ficar reunida e buscar o melhor que o Senhor tem para as nossas vidas. Não bastante, próximo sábado, às 19 horas, a gente vai ter o quê? A nossa comunhão de inverno. Vamos tomar uma sopinha, ficar todo mundo juntinho nesse frio e vai ser, maravilhoso. Além disso, todo domingo, às 18 horas, a gente tem também o culto da família. Alguns domingos por mês a gente faz o culto de manhã, mas a gente avisa antes, deixa ali no Facebook, pede pra Valéria te colocar no grupo da igreja e beijo pra todo mundo. Muito bom, hein? Esse ministério tá surpreendendo. Mandou muito bem, hein? Vitória tá ótimo, hein? Que maravilha. Muito bom. Bom, então, irmãos, sábado nós temos a nossa noite dos caldos, não é? Caldo de mandioquinha, sei lá, caldo verde, não sei o que vai ter, deve ter coisa muito boa. Caldo de pimenta, não deixe de vir. Caldo de pimenta Trinidad Scorpion com aquela Blutscholockia e habanero. Vamos ver quem vai tomar bem quentinha. Irmãos, dos últimos anos, se for igual, parecido, foi fantástico, gente. Então, não deixe de vir, tá bom? Então, que horas que é mesmo? 20 horas? O sábado, então, 20 horas, todos aqui. 19? 19, melhor. 19 horas, isso. 7 da noite no sábado. Que horas que é, então, no sábado? Esse próximo. De novo, que horas que é? Isso. Então você já sabe, não deixe de vir. É muito bom estar em comunhão. O crente, ele depende de 3 coisas para se manter em pé. Um tripé. Leitura bíblica, oração e comunhão. 3 pontos, pelo menos, para estabelecer um plano e te dar estabilidade. Não deixe de vir. Ok? Vamos ficar em pé, vamos orar. É mês de férias. Há muitos irmãos viajando. Depois da oração e da bênção, vamos ter um último de louvor. Tá certo? Ainda mais um louvor e depois a gente vai. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse culto de hoje. Senhor, por cada pessoa que veio. Obrigado, Senhor, pela vida do Rafael, da Mari, pela vida da Helena.
sejam cumpridas a tua vontade boa, perfeita e agradável sobre a vida deles. Abençoa a estada deles aqui, o retorno, toda a vida deles, que a tua mão os conduza e os teus planos sejam cumpridos na vida deles, Senhor. Abençoa todos os nossos irmãos que estão viajando, no Brasil ou no exterior. O Senhor os livre de todo mal. Dá a eles, ó Deus, um trânsito bom e fácil, sem acidentes. Obrigado pelo teu livramento de cada dia. Eu e a Sibeli te agradecemos particularmente o livramento que tivemos agora há pouco. Senhor, o Senhor nos livra sempre. Às vezes vemos, às vezes não vemos, mas o teu livramento é constante. Livra a tua igreja, Senhor, de todo homem mau, de acidentes, Senhor, de bandidos, de ataques, Senhor, de penúria. Livra de tudo, Senhor. Livra-nos, ó Deus, completamente, e o nosso coração possa ouvir a tua voz continuamente. Abençoa também as pessoas que estão nesse país representadas por essas bandeiras, que são teus filhos, missionários nesses lugares, Senhor, de tanta perseguição, que estão ali cumprindo o teu chamado. Supre a vida deles, abençoa. Ó Deus, é tão difícil sair da sua casa e estar num lugar distante, principalmente num lugar hostil. Para fazer a tua vontade eles foram. Que teu Espírito Santo sustente, suporte, abençoe. Cuida dos nossos queridos Jober e Inês, que voltaram para o Brasil, mas precisam do nosso amparo, precisam do teu cuidado, Senhor. Levanta o coração deles, Senhor. Tira todo o abatimento. Restaura as forças e o vigor. Abençoa a vida deles, eles precisam de ti. Abençoa-nos a todos. Dá-nos o retorno para as nossas casas abençoado, feliz, possamos chegar em casa com alegria e abençoar todos aqueles que encontrarmos pelo caminho. Seja sobre nós a luz do teu rosto agora e sempre, Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus que aprendeu a andar humilde com o seu Senhor. Amém. Depois do louvor, que nós vamos ter mais um, não saia sem dar um abraço dos nossos queridos ingleses, não é? E dar um... Ah, sim, temos uma aniversariante hoje. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é a Juliana? Vamos lá. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Com Deus ao seu lado, e pra Juliana nada. Então como é que é? É vida, é vida, é vida, é vida, é vida. Eterna, 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 eterna. Com Jesus, amém. Senhor, abençoa a Juliana, cuida dela, livra de todo mal e dá a tua bênção. Tudo que ela empreender, ó Deus, ela seja feliz e bem-aventurada. Senhor, ouve as suas orações, atende, Senhor, aquilo que ela tem colocado diante do Senhor continuamente. O Senhor faça a tua luz resplandecer na vida dela mais e mais. Guarda a vida dela, da sua família. Obrigado, porque ela é tua, o coração dela foi alcançado pela tua misericórdia. Abençoa grande e poderosamente em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar. E depois, não saia sem dar um abraço, pelo menos em 133 pessoas. Por tudo que tenho. Agora? Maior desse mundo Hoje? me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos.
Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Também porque nós temos irmãos que estão na estrada, foram para a Barra do Turvo fazer o trabalho, a obra missionária. Pelo que eu sei, foi bênção demais lá e estão voltando. Então, que Deus os traga na paz. E ontem também foi aniversário da Rebeca Olivetti, não é? Glória a Deus pela vida dela. Senhor, te damos graças, Senhor, pela vida desses irmãos que foram até a Barra do Turvo. Obrigado pela obra que foi feita. Que a tua palavra permaneça e faça a tua vontade acontecer na vida daquelas pessoas. Obrigado por esse trabalho tão maravilhoso que o Senhor faz ali. Traga-os na tua paz, na tua bênção, chegue em segurança. Obrigado pela vida da Rebeca Olivetti, Senhor, a tua filhinha. Obrigado, Senhor, tem conduzido a vida dela em triunfo. Obrigado que ela possa terminar bem o seu curso, ó Deus, e fazer as coisas de uma maneira perfeita, ser excelente profissional, ser feliz na sua vida, com saúde, com bênção, com alegria, com paz. Ó Senhor, faz a tua luz brilhar cada vez mais na vida dela, na vida da sua família. Te agradecemos pela vida dela também, em nome de Jesus. Mais um parabéns? Parabéns. É vida, é vida, é vida, eterna, 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 com Jesus, aleluia. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado e mais 132 pessoas.